Seu coração já está aberto? Abra ainda mais. Seus ouvidos estão atentos? Que esteja ainda mais. Tá bom? Glória a Deus. Eu quero pedir para os irmãos aí da mídia que cuidam aí de projetar os textos bíblicos, por favor, põe para nós aí Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Glória a Deus. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu vou repetir, eu queria que você já começasse a refletir sobre essa verdade poderosa. Assim também nós, mesmo sendo muitos, nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, Pai querido, obrigado pela inspiração que o Senhor tem nos dado a essa igreja e trabalharmos esse tema aqui, esse mês, uns aos outros. É tão importante, tão necessário, tão relevante, porque essa é a tua vontade, que a tua igreja, o teu povo aprenda cada vez mais a viver como igreja, viver como família, viver como corpo, a viver conforme o teu projeto, o teu plano, a tua vontade, os teus desígnios, como igreja do Senhor. Senhor, abençoa-nos. Eu peço que cada um que aqui se faz presente hoje, aqueles que nos acompanham também pela internet, sejam ministrados com esta palavra. O Senhor traga clareza, o Senhor traga direcionamento, avivamento, despertamento, mesmo que seja uma palavra às vezes que vai confrontar algumas coisas em nós, mas nós estamos aqui, Senhor, para sermos tratados por Ti, porque esse é o propósito do Senhor, através da Tua palavra, cuidar de nós, nos moldar, nos forjar, nos transformar e nos fazer conforme a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, tema que estamos trabalhando, ministrando, aprendendo ainda mais esse mês é esse aqui, ó. Uns aos outros. Põe para nós ali, filho, por favor. Uns aos outros. Talvez, eu espero que não, mas de repente tem, por isso eu vou falar. Talvez alguém, né, entre nós, puxa, que tema assim, meio sem graça, né? Meio sem sal, sem açúcar, né? Não tem aqui o... Hã? Põe para nós ali. Ah, tá aqui. Que tema meio sem graça, né? Meio sem sal, sem açúcar, né? Uns aos outros. Mas, amados, eu creio que se você, eu, todos nós nos aprofundarmos um pouco mais nesse tema, a gente vai perceber, irmãos, que é um assunto de extrema importância para a igreja. É um assunto que a gente precisa não só aprender sobre ele, mas praticá-lo. É algo imprescindível para que uma igreja seja saudável, para que uma igreja cumpra o propósito de ser chamado igreja, uns aos outros. É muito, muito importante. E outra coisa, preparando a mensagem hoje, orando, eu percebi que o Senhor falou ao meu coração: olha, as pessoas vão ser tão abençoadas através da ministração desse tema, que
a graça de Deus, ela vai se manifestar de uma forma tão poderosa, individualmente, coletivamente, que nós seremos mais satisfeitos, mais felizes, mais fortes, mais animados, mais amados e amáveis. Então, eu gostaria que você não perdesse nada, que você também possa estar pesquisando, examinando, procurando aprender e praticar ainda mais, né, esta verdade tão poderosa que é o tema uns aos outros. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos, o versículo que lemos, diz que nós somos um corpo, que é um corpo em Cristo ou corpo de Cristo, e que cada um de nós somos membros uns dos outros. Eu sou membro da sua vida e você é membro da minha vida. Você faz parte da minha vida e eu faço parte da tua vida. Você é relevante para mim, assim como eu tenho que ser para você. Membros um dos outros está querendo dizer o seguinte: que nenhum de nós é independente. Nenhum de nós consegue viver a vida cristã conforme a Bíblia ensina. Nenhum de nós consegue viver sozinho, isolado, sem se envolver, sem se comprometer, sem estar junto. Não tem como. Eu sou um crente, eu sou um cristão, mas eu não me misturo, eu não me envolvo, eu fico meio de fora, eu fico meio nos bastidores, eu fico só observando. Essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus é que a gente viva junto, em comunidade. É um desafio, não é fácil vivermos uma vida em comum, não é fácil, mas a gente precisa aprender, a gente precisa entender que não dá para viver sozinho, irmãos. Não existe cristão que vive sozinho, não, de jeito nenhum. Membros um dos outros quer dizer que eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, e a gente precisa aprender isso. Deixa eu tentar ilustrar para você ter uma clareza ainda maior. Está uma árvore, vamos fazer de conta que é uma árvore verdadeira e a fruta é verdadeira. Eu gosto de pera. E aí eu estou caminhando, tal, e eu vejo, né, à beira do caminho ou num bosque, um lindo pé de pera, carregado de pera, deliciosas e maduras. E eu paro, certo? E eu gosto de pera, eu quero. Então, o que me atraiu? Primeiro foram meus olhos. Então, esse membro já entrou em ação. Eu gosto de pera, então o meu paladar, o meu gosto também foi aguçado, porque os meus olhos viram aquilo que eu gosto. E aquele pé de pera, qualquer um pode desfrutar dele. Ok, o que eu vou precisar agora? Que membros do meu corpo entrem em ação.
Então, quais são os membros do meu corpo que vai entrar em ação em primeiro lugar? Minhas pernas, que vão me levar até a pera. Qual é outro membro que tem que entrar em ação? Minhas mãos, que vai apanhar a pera. Ok? É suficiente? Não. Tem outro membro que tem que entrar em ação. Minha boca. Ela tem que abrir. E eu então vou fazer com que minha boca receba a pera. Mas quem vai levar até a boca? Minha mão. Ok? Aí eu vou precisar de outro membro que entra em ação. Os meus dentes. Se não tiver mais dente, é dentadura, né? Mas para mim, morder. Outro membro tem que entrar em ação, a minha língua, que vai, sabia que é a língua que faz o sabor ser ali experimentado? Ok, e qual é outro membro que tem que entrar em ação? Doutor, se eu estiver errado, que você me corrige. O esôfago, é isso ou não? Como é que é o nome desse negócio aqui? É o esôfago. O esôfago tem que entrar em ação, ele tem que receber a pera, já mastigado. E o esôfago vai enviar a pera para onde? Para o estômago. O estômago tem que entrar em ação, tem que cumprir o propósito da existência dele. Que é, o estômago faz o quê? Oi? Não entendi. Faz a digestão, é isso? Tá bom. Vai processar o alimento, ok? Maravilha. Depois o estômago vai mandar para onde? Acho que é para o intestino, né? Para o intestino, e ali tem o intestino grosso, o delgado, não sei o que mais, que não sei o que mais, e vai transformar aquele alimento, você sabe no que, e o alimento tem que sair. O que é bom? Não, mas aí entra os rins, né? Que vai receber o líquido, a vesícula, o fígado, os órgãos do corpo vão ser beneficiados com as vitaminas, os nutrientes da fruta, e todos os membros vão entrar em ação cumprindo o seu propósito, a sua função. Irmãos, na igreja é a mesma coisa. Você é membro do corpo e você tem utilidade, você faz falta. Você faz falta, ninguém vai sentir minha falta, tá bom que não vai. Você é útil aqui, você é útil no reino, você é útil no corpo de Cristo. Se não fosse, Ele não te escolheria, Ele não ia atrair você para Ele. Você é útil, você é importante. Então, quando há um bom funcionamento do corpo, o corpo todo é beneficiado. Mas vamos supor que esse corpo está com um problema. O cérebro dele não está legal não. E aí, o que acontece? O que pode acontecer? Imagina a boca, os dentes mordendo o próprio braço. Ou a pessoa se esmurrando. O que está acontecendo? Aquele corpo está com problema. Se alguém é visto fazendo isso, pode ser espiritual, mas também pode ser um problema mental que a pessoa está. E ela tem que ser internada, ou tem que passar por um processo de libertação, tem que passar por um tratamento, porque isso não é normal. O normal é que o corpo funcione corretamente para o corpo ser beneficiado. Outra coisa, não tem como sobreviver um membro desligado do corpo. Não tem. Se nós arrancarmos o dedo e deixarmos ele num canto ali, algumas horas depois ele está morto, podre.
O corpo continua, mas o dedo morreu, apodreceu. Assim as pessoas que se desligam do corpo, elas morrem, elas ficam isoladas e não conseguem sobreviver, não tem como. Mas vem outro ponto, está acontecendo muito nos dias de hoje. Pessoas feridas, pessoas machucadas, tem muito. A gente ouve, infelizmente, com bastante frequência, isso, de que a pessoa foi ferida pela igreja, foi ferida pelas pessoas, e ela não consegue mais congregar, ela não consegue mais se achar, e aí tem muita gente dizendo o seguinte: eu não preciso mais ir na igreja, eu vou servir a Deus em casa mesmo, que a igreja me feriu, a igreja me machucou. É mentira, irmãos, a igreja não te feriu, a igreja não fere ninguém, a igreja não machuca. Pode ser um membro ou alguns membros, de repente, de alguma forma feriu, machucou mesmo, mas a igreja em si não. A igreja em si não. Mesmo assim, isso não nos dá, queridos, a legalidade, a liberdade ou o direito de nos afastarmos. Não pode, porque eu preciso entender que fora do corpo eu estou morto, eu sou vulnerável. Fora do corpo não tem como viver um cristianismo autêntico. Então o que eu preciso? Eu preciso aprender a viver como corpo de Cristo, como igreja. E para isso, irmãos, queridos, ouçam, existem normas, regras, leis, instruções bíblicas, para que nós vivamos como família, como corpo, como igreja, da melhor forma possível, como Deus nos orienta. Imagine nós vivermos numa sociedade sem lei. Imagina, gente, com lei já está uma bagunça, né? Fala sério. Hein, Dedé? Com lei já está uma bagunça aí? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E as pessoas estão fazendo. Imagina se não tivesse lei. Imagina, irmãos, um trânsito sem regras, um trânsito sem leis. Com leis, com regras, já é uma bagunça, é um perigo. Imagina sem leis, sem regras. Imagina uma escola, imagina uma escola sem leis, sem regras. Imagina. Imagine uma família que não tenha regras, que não tenha disciplina, que não tenha uma certa organização. Vira uma bagunça. Agora a mesma coisa com a igreja. Imagina a igreja sem regras, leis, instruções. Aonde está, onde tem o ser humano, tem que ter cartilha, não tem jeito. Tem que ter normas, tem que ter regras. Isso não evita, não impede que aconteçam algumas coisas que não deveriam acontecer, mas acontece. Porém, as regras, as leis servem para duas coisas. Primeiro, para a pessoa ter consciência
de que ela está em um lugar, ou ela faz parte de uma comunidade que existe ali algumas regras, algumas leis que precisam ser cumpridas para haver a melhor convivência possível. Então a pessoa ela vai ser instruída, ela está consciente de que tem que ter aquilo ali. Por isso que eu preciso saber, irmãos. Você precisa saber quais são as instruções do Senhor para nós vivermos bem, como igreja, como irmãos, como membros um dos outros. Precisa saber. E em segundo lugar, as leis, as regras existem para nos limitar. Opa, até aqui eu posso ir, daqui para lá não posso, porque há uma regra. Então, as leis, as regras nos limitam. E as leis, as regras, não é para o mal, é para o bem. É para o bem. Você pode até não gostar, mas é necessário. É necessário. Lá na empresa onde você trabalha tem regras, tem leis. Aonde você convive, você pode perceber que tem algumas coisas ali que precisam ser observadas. Quem mora em prédio que tem condomínio lá, tem regras lá? Não tem? Tem. Se não tivesse, tendo já dá uns probleminhas, imagina se não tivesse. O que acontece com as pessoas? As pessoas vêm para a igreja, irmãos, e tem muita gente que acha que pode viver lá, vão ter. Pode fazer o que quer, pode falar o que quer, pode se comportar como quiser. Não. A igreja aceita a todos, mas não aceita tudo. Escreva aí. A igreja recebe a todos, mas não recebe tudo. Porque tem que haver. Se não houver, vira uma bagunça. Mesmo a gente sendo crente, mesmo a gente tendo boas intenções, não tem como conviver. Agora vai pegar. Não estamos falando de estatuto social da igreja, não estamos falando de regimento interno da igreja. Isso é parte eclesiástica, burocrática, que é importante também. Mas estaremos falando sobre princípios bíblicos, lei bíblica, regra bíblica, para vivermos como igreja, como corpo de Cristo. Cabe a mim e a você, individualmente, fazer cada um a sua parte. Mesmo que o outro não esteja fazendo, faça a sua, por favor. Mas o fulano não faz, é ele que vai se acertar com Deus. Faça a sua parte, obedeça você. E não fique desestimulado, porque o outro não está fazendo. Porque sempre vai ter, queridos. Dentro da nossa própria casa, tem uns que fazem direitinho, outros que fazem tudo errado. Por que não haveria isso também na igreja? E onde nós convivemos? Em todo lugar tem. Aqueles que procuram fazer as coisas corretamente, aqueles que levam o negócio meio desleixado. Mas eu vou deixar de fazer porque o outro não está fazendo? Não, de jeito nenhum. Amados, no Antigo Testamento, Deus, Ele instituiu leis, lei moral, leis cívica, lei de higiene, lei, um monte de leis, para manter o povo mais organizado possível.
Mesmo assim, o povo desobedeceu a Deus. E todas as vezes que eles deixavam de cumprir os mandamentos de Deus, viravam uma bagunça. Uma bagunça. Agora, o que muitos de nós pensam é que nós estamos no tempo da graça. E no tempo da graça, aí lá vão ter, aí é liberdade, eu posso todas as coisas. Não, queridos, se a gente for analisar, viver a graça e praticar a graça é um pouquinho mais complicado do que viver a lei. Porque lá na lei era dente por dente, olho por olho. Misericórdia. Cláudia, se alguém viesse e espancasse um dos meus filhos, eu tinha o direito de ir lá e espancar também um dos filhos do outro lá. Era dente por dente, olho por olho. Era ferro e ferro. Já na graça, é assim: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam, bendizei aos que vos maldizem. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. Mas na lei era, vai lá e rebenta com ele. Mas na graça é perdoai-vos uns aos outros. Então é um pouco mais difícil. Então não tem esse negócio, irmãos, de que na graça ficou mais leve. Não. Existem regras, existem leis que estão registrados na palavra de Deus. Uns aos outros é uma expressão bíblica central do Novo Testamento, representando a essência da vida cristã: amor e reciprocidade entre os membros da igreja, baseada em pelo menos 36 leis imperativas de mútua dependência. Pastor, o que é leis imperativa? É o seguinte: você tem que fazer, você tem que obedecer. Imperativa quer dizer, é uma ordem, não é uma sugestão, não é se você pode, não é se você quer, é uma ordem. Ah, mas eu não estou com vontade. Dá um jeito e faça mesmo sem vontade, porque é no imperativo. É no imperativo, são leis. Leis imperativas, 36 no mínimo. Leis imperativas de mútua dependência. Esta dinâmica combate o individualismo, promovendo amor, acolhimento, serviço, oração e edificação mútua, essencial para o crescimento no corpo de Cristo. Agora põe para nós, por favor, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que é o versículo base aqui do nosso tema. Diz assim: uma nova sugestão vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se você puder, se você quiser, se você tiver vontade, que também vos ameis uns aos outros. Amém? Ah, se saísse um amém aí. Um novo? Queria, vocês estão aqui comigo, amados? Desculpa a minha insistência. Um novo?
É uma nova sugestão? Não. É um novo? E quem está falando isso? Jesus. É mandamento. É mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Que desafio, hein, gente? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como um discípulo de Jesus é reconhecido? Como que eu sou reconhecido como discípulo e você é reconhecido como discípulo? É porque conhece a Bíblia? É porque dá um bom testemunho? Não. As pessoas nos conhecerão como discípulos de Jesus se nós estivermos cumprindo esse mandamento, que é nos amar uns aos outros. Nos amar. Nos amar. Queridos, ouçam, deixa eu perguntar para você. Quem obedece por amor às leis de trânsito? Levanta a mão. Eu amo tanto a lei de trânsito. Eu fico tão tranquilo quando eu estou acelerando assim, e aí o sinal está amarelo e vai para o vermelho, eu tenho que parar de repente. Puxa, eu estou com tanta pressa. Mas eu amo isso, é isso? Não. Ninguém ama a lei de trânsito, mas tem que obedecer. Então nós não obedecemos a lei de trânsito, a lei dos homens, as regras, nas instituições porque amamos. Nós obedecemos porque somos obrigados. Mas veja bem, queridos, não é porque é mandamento, não é porque é lei de Deus que eu tenho que fazer por obrigação, queridos. Eu tenho que fazer por amor. O amor tem que ser o pivô da minha obediência. O amor tem que ser o motivo da minha obediência a Deus. Eu não posso obedecer a Deus por medo de ir para o inferno. Eu não posso obedecer a Deus por medo de Deus. Então não é por amor, eu estou obedecendo por obrigação. Então olha como nós precisamos cuidar do amor, fortalecer este amor que nós temos pelo Senhor, e tudo que nós fizermos a Ele e as pessoas tem que ser motivado pelo amor, porque se não for por amor, não está sendo como Deus deseja. É o amor. Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois. Amarás ao Senhor teu Deus. Amarás. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, de toda a tua alma. Vertical. Amar a Deus. Mas não parou aí. Ele disse: o segundo é: amarás o teu próximo, o teu semelhante. E o nível é como você se ama. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é o meu nível de amor para com Deus acima de tudo e de todos. Como é o nível do meu amor para com o meu semelhante. Aqui, como eu me amo, eu devo amá-lo. Eu preciso estar bem em 3 aspectos de relacionamento. Primeiro, o meu relacionamento
com Deus, a minha comunhão com Deus, eu preciso estar bem com Ele. Eu preciso melhorar a minha comunhão, meu relacionamento, a minha vida com Deus. Segundo, eu preciso melhorar o relacionamento comigo mesmo. Comigo mesmo. Como assim, pastor? Você se ama? Você se valoriza? Espero que sim. Você sabia que tem muitas pessoas frustradas consigo mesmo? Ele não consegue se amar, ele não consegue se perdoar, ele não consegue se aceitar, ele tem uma certa resistência consigo mesmo, e isso é um problema. Então eu preciso estar bem comigo mesmo, minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos, minha autoestima, eu preciso. E terceiro, eu preciso estar bem com os irmãos, eu preciso melhorar o meu relacionamento com as pessoas. É Deus, eu e as pessoas. É Deus, eu e as pessoas. Se eu estiver bem com Deus, não estiver bem comigo mesmo, está incompleto. Se eu estiver bem com Deus e estiver bem comigo mesmo e não estiver bem com as pessoas, está incompleto. Por isso que as pessoas andam frustradas, tristes, decepcionadas, ansiosas, porque às vezes um desses relacionamentos, ou dois, ou todos, não estão legal. A gente precisa melhorar isso. Nossa comunhão com Deus, nossa vida com Deus, nossa comunhão conosco mesmo, nos amar, nos valorizar, nos encorajar, nos perdoar. E nós precisamos melhorar a nossa comunhão, o nosso relacionamento com as pessoas. Por favor, põe para nós aí, Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo 12. Agora vai apertar um pouquinho mais. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei, é lei. E os profetas, olha aqui, irmãos, isso aqui é o princípio da reciprocidade, o princípio da mão de duas vias, uma vai, outra vem. O que acontece muitas vezes entre nós é que a gente reclama que o outro não fez o que a gente achava que o outro deveria fazer. É comum nós pastores recebermos as seguintes reclamações: pastor, ele passou por mim e nem me cumprimentou. Pastor, a pessoa passou por mim e me ignorou. Pastor, a pessoa deixou de fazer isso comigo, deixou de eu esperava. Mas irmão, aonde está escrito que nós temos que ser passivos no relacionamento? Ficar só esperando que o outro venha, só esperando que o outro faça. Não, amados, não pode ser assim. Você não pode ser passivo nesse aspecto de uns aos outros. Não pode ser aquele que só fica esperando. Eu vou ficar aqui, só vou ficar esperando. Quero ver quem é que vai passar aqui e dar um oi para mim, me cumprimentar. Ah, ele não me visitou. Ah, ele não ligou para mim. Ah, ele não... E você? O que você fez? Aquilo que eu quero que os outros façam para mim, eu devo fazer. Irmãos, a nossa igreja, a nossa família, a nossa vida
ela vai melhorar e muito, 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 se cada um fizer a sua parte. Poxa, eu quero ser amado. Quem não quer? Mas você ama? Ah, eu quero ser perdoado. Quem não quer? Mas você perdoa? Ah, eu quero que as pessoas me dêem atenção. Quem não quer? Mas você dá atenção para as pessoas? Ah, eu quero ser percebido, que as pessoas me notem. Mas você nota as pessoas? Ah, eu quero ser acolhido. Mas você acolhe? Então que o Espírito Santo nos ajude a tomar iniciativas. Que não fiquemos esperando que o outro faça aquilo que eu também devo fazer. Ah, pastor, mas eu sou tímido, eu sou acanhado. Às vezes a gente é tímido para essas coisas, para outras coisas nós não somos não, né? Não, querido. Entenda que é um princípio bíblico. São leis da palavra que eu preciso obedecer. Eu não posso ser aquela pessoa que só fica esperando. Aquele membro passivo que só fica esperando. Não. Minha oração é que nos tornemos ativos nisso aí. Que nós sejamos pessoas que dão o primeiro passo. Aleluia. Que são os primeiros a estender a mão. Não o dedo para acusar, não o dedo para condenar, mas as mãos, os braços para abraçar. Não o primeiro passo para confrontar, não o primeiro passo para acusar, para brigar, para xingar, mas o primeiro passo para reconciliar, primeiro passo para abraçar, primeiro passo para fazer com que a pessoa sinta-se amada. Em nome de Jesus. Isso é ser crente de verdade, isso é ser cristão de verdade. Aquilo que você quer que os outros façam, faça você primeiro. Faça você também. Isso é empatia, se colocar no lugar do outro. Uma vez uma irmã ficou brava comigo. Ela veio reclamar para mim, uma pessoa, desculpe a expressão, uma pessoa antiga de igreja, crente velho. Pastor passou por mim, pastor, e me ignorou, nem me estendeu a mão, nem me cumprimentou. Eu falei, e a irmã não fez por quê? E a pessoa que não fez isso, era a pessoa que estava vindo há pouco tempo na igreja. E ela de mais tempo não fez. Aquilo que você quer que os outros façam, faça você. Ah, mas eu fiz, ele não aceitou, ele ignorou, ele não... Ah, mas você fez. Você fez. Aí você está cumprindo, glória a Deus, o que a palavra do Senhor está dizendo. Amém, irmãos? A hora já está acabando, eu só vou ler, não vou conseguir explanar, mas eu só vou ler bem rapidinho aqui, tá bom? Alguns mandamentos dos uns aos outros aqui, tá bom? Vamos lá. Amem-se uns aos outros. João 13:34, nós já lemos. Acolham-se uns aos outros, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Queridos, é estatística isso aqui que eu vou falar. Eu ouvi hoje isso aqui. 75 a 80% das pessoas que ficam na igreja, elas não ficaram ou não ficam por causa de repente ter um louvor maravilhoso, uma pregação maravilhosa. De 75 a 80% é porque sentiram-se acolhidas. Acolhidas, valorizadas, percebidas.
Eu creio que a nossa igreja ela vai crescer. Bom, vou repetir, né? É profético isso aqui. Eu creio que a nossa igreja ela vai crescer. Muita gente vai vir para cá. Só que a nossa igreja não pode perder a essência dos uns aos outros. Não pode. A gente precisa crescer na comunhão, no relacionamento, no acolhimento. A gente precisa fazer as pessoas se sentirem bem em nosso meio. De 75% a 80% das pessoas ficam na igreja por serem acolhidas e por conseguirem, atenção, fazer amizades na igreja. E quem está chegando na igreja agora, irmãos, não são eles que devem nos procurar. É nós que devemos procurá-los. É nós que devemos ir até eles. Recepcioná-los, abraçá-los, acolhê-los, demonstrar a eles amor, carinho, respeito. E continuar assim. E isso não pode ser tarefa apenas dos pastores, dos obreiros, do pessoal da recepção, é de todos os membros. Se houver alguém com dificuldade nesse aspecto, em nome de Jesus eu oro pela tua libertação, da timidez, né? Que você, em nome de Jesus, se levante e vá ao encontro de alguém, e seja para com esta pessoa alguém relevante, importante na vida dela. Saudai-vos uns aos outros. 2 Coríntios 13:12. Cuidai um dos outros. 1 Coríntios 12:25. Sujeitem-se uns aos outros. Eu vou nada, vou me sujeitar nada, eu só me sujeito a Deus. Não sabe pedir desculpa? Não sabe pedir perdão? O que Jesus fez quando estava lavando os pés dos discípulos? Se sujeitando a eles. Jesus era o mestre. Sujeite-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros. Eu já ouvi gente falando, não suporto aquela irmã, eu não suporto aquele irmão. Sangue de Jesus tem poder. Suportem-se uns aos outros. Ah, pastor, como eu vou conseguir isso? Por amor. Por amor Deus me suporta, Deus te suporta. Sabe por que Deus consegue nos suportar, nos aceitar? Não é porque somos bonzinhos, não. É porque Ele me ama, é porque Ele te ama, e por amor, aleluia, Ele te suporta, Ele te aceita, Ele te perdoa, Ele te recebe, por amor. Sem amor não tem como. Por isso que nós temos que trabalhar o amor, crescer no amor. Crescer no amor. Se eu conseguir aprender a amar o meu irmão, vai ser mais fácil para mim eu cumprir esses uns aos outros aqui. Eu acho que vocês já perceberam que algumas vezes eu digo a seguinte frase: eu te amo em Cristo, né? Eu te amo em Cristo. Por que eu falo? Oh meu Deus, por que eu falo eu te amo em Cristo? Porque se não for em Cristo eu não consigo. Não tem como. Se Cristo não estiver entre eu e você, eu não consigo te amar. Então, para mim conseguir te amar, Cristo tem que estar aqui, porque Ele é o filtro. Ele é o filtro. Aleluia! Que vai fazer com que eu consiga te amar e ver você igual a mim. E em Cristo eu consigo te amar. Fora dele, mas de jeito maneira. Então, se você está em Cristo, e Cristo está em você, você consegue amar as pessoas nele. Eu te amo em Cristo. Ou seja, é só Jesus na nossa vida, porque se não fosse Ele, a gente já está se gladiando.
Então eu não te amo porque Ele mandou, eu te amo porque Ele me amou primeiro. E eu consigo te amar. Porque em Cristo, eu consigo ver você uma pessoa perdoada como eu fui. Uma pessoa justificada como eu fui. Uma pessoa que diante dele nós não somos diferentes. Você está entendendo? Então quem vai fazer você amar as pessoas? É Cristo. Por isso tem que crescer na comunhão com Ele. Por isso tem que buscar Ele. Porque Ele vai conseguir, Ele vai fazer você conseguir amar as pessoas. Vamos lá. Suportai-vos uns aos outros, não tenham inveja um dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros. Para de se queixar do irmão, para de se queixar da irmã. Misericórdia. Não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam uns aos outros, não provoquem uns aos outros. Está tudo na Bíblia, viu, irmãos? Eu não estou fazendo aqui a leitura porque o tempo não permite mais. Não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem os pecados uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, sejam bondosos uns com os outros, orem uns pelos outros, consolem uns aos outros. Fique de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Isso é igreja saudável. Igreja saudável, ela não é conhecida pelo tamanho da sua estrutura, pela quantidade de pessoas que lá frequentam. Igreja saudável não é conhecida pela qualidade do som, dos equipamentos, do pregador, do pastor, nada disso. Igreja saudável, ela é conhecida quando os membros estão vivendo a mutualidade, quando os membros estão obedecendo às leis da mutualidade, os princípios da convivência cristã. Então gostaria de pedir a você, meu irmão, minha irmã, que você estivesse buscando a Deus nesse sentido, esse mês, pedindo que Ele te ajude a amar mais a Ele e as pessoas, te ajude a viver, a praticar as leis da mutualidade cristã, as leis dos uns aos outros. Aleluia. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Glória a Deus. Queridos, quando a gente cumpre isso, vive isso, pratica isso, nós somos abençoados pelo Senhor. Barreiras caem, irmãos, grilhões são quebrados, portas se abrem. Quem sabe tem algo travado na tua vida, na vida emocional, na vida espiritual, no ministério. Quem sabe tem algo travado aí, porque talvez você esteja tendo dificuldade de viver essas práticas. Quem sabe tem dificuldade de perdoar, de pedir perdão, de amar, de honrar. Enfim, não sei, você sabe. Mas esta palavra não é de julgamento, é de cura e libertação. Esta palavra é de despertamento para cada um de nós, inclusive eu. Onde é que eu preciso melhorar? Onde eu preciso crescer? Qual a minha parte nesse corpo? Qual a minha contribuição aqui? O que eu posso fazer para esse corpo, para a minha casa, para a minha família ficar ainda melhor?
e viver os propósitos de Deus como igreja. O que eu posso fazer? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu sou membro deste corpo, e eu não sou inútil. Eu tenho a minha função, eu tenho o propósito da minha existência nesse corpo, e eu quero, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer a minha parte. Não importa se o outro não está fazendo, eu vou fazer a minha, porque eu tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso com os irmãos, eu tenho compromisso com esta igreja, eu tenho compromisso com o corpo de Cristo, aleluia. E eu vou vencer toda resistência, eu vou conseguir praticar isso, e eu vou viver melhor a minha vida cristã. Eu declaro em nome de Jesus que assim será na tua vida, irmão. E sabe o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente, o seu coração. Sabe o que vai acontecer? Você será muito, muito abençoado, e viverá uma vida cristã, aleluia, com propósito, com sentido, com alegria, aleluia. Você vai se sentir útil, você vai se sentir importante, relevante, aleluia, no corpo. Você não será apenas mais um no meio das pessoas, você será a pessoa que vai fazer a diferença. Você não vai ficar esperando que as pessoas venham até você, mas você irá até as pessoas, vai abençoá-las, vai amá-las, vai acolhê-las, vai perdoá-las, vai ajudá-las, vai honrá-las. Determine isso no seu coração, porque essa é a verdadeira vida cristã, esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Quando eu não vivo só para mim, quando eu não vivo só em função da minha vida, não dos meus interesses, mas eu vivo também em função da vida do meu irmão, da minha irmã. E assim como eu quero o meu bem, eu quero o bem desta pessoa, e o que eu puder fazer para que esta pessoa viva bem, esteja bem, eu vou fazer, e o Espírito Santo vai me ajudar a isso, porque essa é a vontade de Deus. Em nome de Jesus eu oro por ti agora, meu irmão, eu oro por ti agora, minha irmã, e eu oro para que você e todos nós nos tornemos mais praticantes dessas verdades poderosas, mas não por obrigação, não por dever, mas por amor. Por amor àquele que fez em primeiro lugar, que deu exemplo, que é o modelo, aquele que não apenas mandou fazer, mas foi o primeiro que fez, Jesus Cristo, o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Senhor. Ele fez, irmãos, Ele fez, Ele amou primeiro, Ele acolheu, Ele perdoou, Ele edificou, Ele ajudou, Ele suportou. E se Ele fez, eu posso fazer também. Você também pode, porque Ele vive em você, e nele você pode todas as coisas. E eu declaro que assim será, em nome de Jesus. E nós cresceremos no nosso relacionamento, na nossa comunhão com Deus, conosco mesmo e com as pessoas. E a igreja de Cristo será edificada, e seremos conhecidos lá fora como igreja que vive verdadeiramente o Evangelho, porque são discípulos, amam uns aos outros e praticam a mutualidade. Quem quer viver essa verdade, aplauda, bendiga e glorifique o nome do Senhor.